despertou em você quando você teve a ideia, tipo assim, eu quero sair do Brasil, quero morar fora, e se Portugal já foi sua primeira opção? Tiveram 2 pontos fundamentais. Meu irmão foi morar fora. Meu irmão se mudou para o Canadá, foi morar em Vancouver com a família toda. E, assim, a gente acaba que a gente é influenciado pela sua família, né? Por exemplos bons. Então, a gente vê que, pô, o irmão tá legal lá fora, pô, tá evoluindo. Então, eu comecei a pensar um pouco mais nisso, da possibilidade de morar fora também. Só que Canadá foi um ponto que eu já nem pensei. Uma porque o meu inglês não é tão bom, e a outra porque, na minha cabeça, sei lá, o Canadá é muito frio o ano inteiro, então não combinava muito comigo. Eu achei que eu não ia me adaptar bem. E no final de 2015 para 2016, eu sofri um assalto. Eu nunca fui assaltado na minha vida. E aí eu sofri um assalto nessa época, foi no dia 31 de dezembro. Aí foi feio, foi com arma na cabeça, essas coisas Caramba, todas. na virada do ano. Foi, pior que Presente. foi. Presente virada do ano. Verdade, cara. E assim, cara, o que houve aí? Aí eu falei, chega, não tá mais dando pra mim não, porque, pô, na porta de casa, sabe? De manhãzinha. Então, eu comecei a pensar muito mais forte nisso. Meu planejamento já estava começando antes, porque meu irmão já tinha ido. Isso foi um fator que só aumentou a vontade, mas... E eu comecei a pensar muitas coisas, sabe? Aonde que eu ia estar daqui a 10 anos, como é que ia estar a minha vida, se eu ia estar muito melhor no emprego, se eu ia estar com família constituída, como é que ia estar tudo. E começou a me bater uma incerteza muito grande. Então eu comecei a analisar várias pessoas, assisti muitos vídeos, comecei a conversar com as pessoas que já moravam aqui em Portugal. Você perguntou, foi minha primeira opção. Eu já de cara pensei em Portugal pela facilidade de tudo, né, da legalização, da língua, de tudo mais, por estar muito perto de vários outros países, que é uma coisa que eu gosto de poder viajar, então pensei que seria o lugar ideal. E cara, assim, foi assim, eu já estava pesquisando forte, juntou o assalto, a incerteza de um futuro e pronto, aí que eu caí dentro mesmo, era noites viradas, assistindo vídeos, lendo jornal, andando pelas ruas em Google Maps, essas coisas todas. E aí, quando chegou a hora, o meu plano era até um pouco mais à frente, mas eu achei por bem vir antes do verão e, bom, tudo deu certo, né? Engraçado, Portugal não foi minha primeira opção. Minha primeira opção era Estados Unidos. Portugal nunca foi. Foi meio que por coincidência. Depois eu até faço um vídeo falando pro pessoal como é que foi a minha história e tal. Mas aí, do momento que você teve a ideia de vir para Portugal, pessoal, quero ir para Portugal, beleza. Até você pegar o avião e vir para cá, demorou quanto tempo? Você sabe? Você lembra? Cara, assim, eu comecei a ver mesmo, foi lá para novembro de 2017, e quando eu comprei a passagem foi um mês antes, foi maio que eu comprei, para vir em junho. Então foi aí, 6 meses praticamente que demorou. 6 meses, né? De pesquisa intensa. Antes eu já dava umas olhadinhas, mas pesquisa intensa, assim, falar, agora tá decidido, é para lá que eu vou. Pronto. E aí foram aí uns 6 meses, mais ou menos. Poxa. Abri mão de muita coisa. Isso você falou me lembra outra coisa, assim, chega um certo momento que a gente vai estudar, claro, e a gente sempre comenta com amigo, com parente, nossos planos e tal, e às vezes a gente não tem um feedback muito bom, não tem um retorno muito bom. O pessoal fica, você é maluco, você é doido, vai largar tudo aqui. Como é que foi para você? Foi assim? O pessoal deu força? Como é que foi? Eu escutei isso, ao mesmo tempo me deram uma força. Quando eu comecei com essa ideia, não veio diretamente a mim as palavras, tu é maluco, tá doido, vai fazer o quê? Mas eu conseguia interpretar no olhar das pessoas assim, vai fazer o que lá? Tá maluco? Tá bem aqui? Essas coisas assim. Mas eu acho que foi porque eu ainda estava um pouco no começo da pesquisa. Quando eu mostrei para... Isso porque eu não contei para todo mundo também. Eu contei primeiro para meus familiares e meus amigos. Mas quando eu vi que eu comecei a ficar sério nas pesquisas e eu consegui transmitir isso para as pessoas, aí começaram a me dar mais apoio. Olha, o Brasil tá mal mesmo, cara, vai para lá é um lugar melhor. As pessoas que eu vi que eram mais esclarecidas, principalmente, foram todas a favor. E eu não tive reprovação de praticamente ninguém. Óbvio, assim, tem gente que fica com saudade. Vou sentir saudade. Isso, às vezes, até afeta um pouco, porque se a pessoa for fraca emocionalmente, acaba falando assim, mas, sei lá, eu bati meu pé e foco e foi. Mas reprovação... Como é que foi para contar para sua mãe aí a resposta, o retorno dela? A minha mãe foi a primeira a saber, óbvio, e nunca disse não. Minha mãe nunca falou, não vai, vou ficar sozinha, coitada de mim.
ela sempre apoiou, inclusive todos os vídeos que eu assistia, inclusive os teus vídeos que eu assistia muito, eu mandava o link para ela, ela assistia, eu assistia junto com ela gostava, eu já pensava também no futuro em vir. Então, reprovação dela, nenhuma. Aprovação 100%, até hoje. Hoje, às vezes, eu fico brincando que eu posto alguma coisa no Instagram, ela fala, tu não é nem maluco de querer voltar. Ela mesmo fala isso, então... É porque eu perguntei da sua mãe, porque a minha preocupação, meu cuidado, assim, meu receio do retorno era sempre com minha mãe. De falar com ela, pô, ficar triste e tal. Eu sabia que ela ia me apoiar, mas o meu medo é da reação dela ficar triste. Apesar de eu já morar longe dela há 10 anos e tal, mas sempre, mãe é mãe, né? E ela também sempre me apoiou e tal, foi bem parecido com sua mãe também, nunca me colocou para trás. Agora, isso que você falou de assistir o vídeo com ela, é uma dica muito boa. O pessoal que está lá ainda tendo dificuldade, né? O pai, a mãe, o cônjuge não está muito afim, é uma dica boa, né? Começar a colocar para participar junto, pesquisar e ver as coisas, né? É uma dica boa. Eu acho interessante fazer isso, porque quando a gente fala para uma pessoa e a pessoa não está inteirada do assunto, não sabe o que você está querendo, quanto mais você mostra para a pessoa que realmente aquilo é bom, que vai te fazer bem, a pessoa vai conhecer e vai começar a entender melhor para poder te apoiar. Se eu falo isso, de repente, para uma pessoa mais idosa que não sabe como é que é a vida aqui, vai falar assim, não vai não, porque eu já escutei que lá tratam mal, eu já escutei que lá é ruim. Então, faz entrar no teu mundo, mostra que realmente é legal, entendeu? Minha mãe entrou tanto nessa vibe que, pô, ela tá só esperando se aposentar para vir, ela tá doida para vir para cá. Acho que é importante. Pô, foi uma boa dica. Beleza, aí você pesquisou, contou para todo mundo e tal, chegou o grande dia, né? Aeroporto, pegou o voo, chegou em Portugal. Você veio direto para o Porto? Vim direto, não, fui para Lisboa. Lisboa eu nem saí do aeroporto, a conexão era em 50 minutos. Pelo contrário, eu tive que voar, aeroporto grande pra caramba, eu tive que voar de um ponto para o outro para poder pegar o voo para o Porto. Foi tranquilo. Beleza, chegou aqui no Porto e tal, saiu do aeroporto, viu aquele céuzão, qual foi a sensação aí? Perdido, como é que vou chegar no hotel, no hostel? Então, quando eu vim para cá, eu já tinha definido mais ou menos aonde eu ia ficar. Se for levar isso como uma dica, eu praticamente eu vivi dentro do Google Maps para poder rodar todos os lugares dentro do Porto, conhecer as ruas, o que tinha próximo, saber o lugar que eu ia ficar. E eu já tinha mais ou menos essa ideia. Eu cheguei no aeroporto, quando eu saí, cara, eu não sei o que explicar direito, mas assim, é uma mistura de sentimento de um planejamento que você fez durante muito tempo, as coisas que você só via por vídeo, e acabou. Agora era você e você ali. Eu vim sozinho para cá, eu não vim com família, eu não tinha amigos, eu não tinha nada. Não conhecia ninguém aqui, nada nem ninguém. Não conhecia ninguém. O máximo que eu fazia era falar com as pessoas, às vezes pelo WhatsApp, essas coisas, mas ninguém era meu amigo, ninguém tinha intimidade comigo, nem nada. Mas eu acho que talvez até um pouquinho da minha idade ajudou. Se eu viesse antes, mais novo, poderia ser que eu me atrapalhasse, mas já vim com uma calma maior, sabendo onde que eram as coisas. Acho que isso que também é importante, você assistir tanto vídeo daqui, que eu já cheguei no aeroporto, eu já sabia o que tinha que fazer, já sabia que tinha loja da Vodafone no aeroporto para comprar o chip, já sabia que tinha coisa para fazer ali fora, onde é que pegava o metro. É a preparação, né? Então, assim, isso. Você chega... Agora, falando do sentimento, é uma mistura de sentimento, e agora, vamos embora, para cima, misturado com tensão, misturado com felicidade, misturado com tudo. Até hoje eu lembro do dia que eu cheguei aqui carregando nas malas e procurando Airbnb. Cara, 3 anos eu não esqueço, cara. É impressionante, ó. Fizeram uma pergunta aqui, por que o Porto, né? Mas antes de você responder, pessoal, para vocês terem em mente, aqui é um bate-papo, eu e o Leandro, a gente está trocando uma ideia, ele está contando a experiência dele, a gente não quer influenciar em vocês em nada, não quer nem desmotivar, nem incentivar, que todo mundo é adulto, é capaz de tomar suas próprias decisões, tá? Então, só está contando a experiência dele, como foi a dele, não é para influenciar você a vir para tal lugar ou deixar de ir, isso fique bem claro aí. Então, diga lá, por que Porto e não Lisboa? Quando eu vim para cá, o que eu queria era que fosse um lugar pelo menos parecido com o Rio. Então eu queria que fosse perto de praia, eu queria que fosse mais movimentado, mas sem talvez aquela parte caótica. Eu comecei a pesquisar por Aveiro, nem foi por Porto. Aveiro, para quem pesquisa aí, já sabe que é um lugar bem realmente de praia,
uma cidade menor, mas muito bonitinha. E eu comecei a reparar que, para trabalho, para quem chega, o ideal fosse o Porto naquele momento. Para mim, eu achei que seria mais seguro e, quem sabe, depois, se eu achasse melhor, eu pesquisando com mais calma, fosse para Aveiro ou não, fosse para outro lugar, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente começa a conhecer mais lugares. Por fim, cheguei no Porto. Eu escolhi o Porto justamente por esse fator, unicamente, trabalho. Eu achei que seria melhor. Lisboa eu não queria, porque Lisboa, nas minhas pesquisas, eu olhava Lisboa como uma cidade muito grande, muito movimentada, e eu achei que talvez não seria o legal, não era o que eu buscava no momento. Bom, quando eu cheguei no Porto, é tudo aquilo que a gente vê nos vídeos, é tudo aquilo que a gente pensa, é uma cidade linda, não é tão grande assim, é uma cidade relativamente pequena para quem está acostumado com as cidades do Brasil, só que, não sei, me faltava algo. Eu sabia que não era o Porto o meu lugar. Então, eu fiquei um mês e uma semana, acho que no Porto. Depois eu fui morar em Gaia. Tinha um aluguel que eu vi lá que estava bem legal e era numa zona mais tranquila e muito próxima do Porto. Então, já era mais do que eu procurava. E fiquei lá ainda por 5 meses, mais ou menos, morando em Gaia. Deu para poder me estabelecer, me organizar financeiramente, ir procurando os trabalhos, resolver questão de documentos para legalização. E comecei a passear mais, sobrou mais tempo. Então a gente foi conhecendo outros lugares. Foi aí que eu cheguei na cidade que eu moro hoje.